Boa noite, Boa seja noite, muito tudo bem-vinda aqui no Obrigada. nosso programa, viu? Boa noite. Aliás, um assunto que muitas das pessoas mandaram aqui através do nosso WhatsApp pedindo que a gente falasse sobre assuntos relacionados à terceira idade. E aqui entre nós, né, Bruna, a atividade física é imprescindível, não é? A atividade física ela é imprescindível em qualquer idade, né? Então, na terceira idade, principalmente por conta da degeneração que a gente tem conforme vai passando os anos, é importante você fazer atividade física para manter massa muscular, evitar ali algumas doenças como a osteoporose, a própria obesidade, hipertensão. Então, é fundamental, sim, em qualquer idade e principalmente na terceira idade. Agora, eu tenho uma pergunta sobre os riscos. Idosos, tem algum risco de fazer exercícios físicos? Risco não. O que ele tem é que passar realmente ali pelo médico, ver se ele tem alguma patologia, alguma limitação. Depois que ele passa pelo médico, ele tem a liberação, a gente faz uma avaliação física e a partir disso a gente determina ali qual vai ser a carga de atividade que ele vai praticar. Mas a gente tendo noção se ele tem alguma patologia ou não, não tem risco nenhum, desde que ele faça sempre acompanhado com um profissional. Ok. Olha, eu quero mandar um beijo aqui para a dona Leda, de Belo Horizonte. Olha só que legal, Bruna. Ela tem 91 anos e diz que não perde o nosso programa. Um beijo carinhoso para você. Agora, qual que é o primeiro passo para uma pessoa idosa começar a fazer exercícios físicos? Por onde ela começa? Então, ela começa escolhendo a atividade que ela se sinta bem, né? Depois que ela já passou pelo médico, que ela já teve uma liberação, ela vai procurar o local que ela quer fazer atividade física. A gente vai fazer uma avaliação física com esse idoso e a partir daí a gente vai desenhar um programa de atividade para ele. Então esse é o primeiro passo. E ele escolher a atividade que ele se sinta bem. Isso é super importante, que ele não se sinta obrigado fazendo aquela atividade. A gente ouve falar muito no tal do Pilates, né? Por que ele é tão comentado, principalmente para os idosos, e realmente ele é capaz de tantos benefícios assim para a terceira idade? O Pilates ele é bastante comentado e indicado porque é uma atividade segura, né? São grupos reduzidos. Eu tenho um estúdio de Pilates e lá a gente trabalha com no máximo 3 alunos por horário. Tá. Dependendo da condição do idoso, ele vai fazer aula individualmente. E o Pilates, ele trabalha muito, é um trabalho de força, né? Então, ele vai ajudar no ganho de massa muscular, de força, vai ajudar no equilíbrio, na coordenação motora, coisas que os idosos, com o passar ali do tempo, ele vai perdendo se ele não pratica atividade física. Então, é por isso que o Pilates é tão comentado, porque é uma atividade completa. A única coisa que a gente não consegue trabalhar muito no Pilates é a parte aeróbia, mas aí é possível complementar com outras atividades. Por exemplo, a gente sempre ouve dizer que caminhada é algo muito bom. Como que a nossa caminhada deve ser na terceira idade? Porque a pessoa não pode também caminhar muito rápido, que muitas vezes claro, a característica do idoso ter aquela caminhada um pouco mais lenta, mas também não pode ser uma caminhada contemplativa, senão Sim, a pessoa não consegue ter essa força aeróbia que você está falando. Sim. Qual que seria a melhor maneira de se fazer uma caminhada para um idoso? A melhor forma é a gente saber qual que é ali a frequência cardíaca dele, né? E em cima disso desenhar até que ponto ele pode chegar nessa frequência cardíaca. Porque é isso que você falou, ele não pode fazer uma caminhada muito lenta, né, como se estivesse passeando no shopping, mas também a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente se ele tiver algum tipo de patologia, se ele for hipertenso, se tem doenças cardíacas, diabetes. Então, em cima disso, dessas informações, a gente vai desenhar até que ponto ele pode chegar nessa caminhada. Esteira é indicado para idoso? Esteira é indicado. E até mais seguro, porque na rua tem buraco, né, tem subida, tem descida. Então, na esteira, se tiver o professor junto, então é super indicado porque ele está mais seguro ali na esteira. Uma pessoa idosa que inicia um trabalho desse de condicionamento físico, de exercícios, quais são as mudanças mais comuns que a gente nota? De benefício? Isso. Ele ganha massa muscular, ele vai ganhar de uma forma mais lenta, mas ele ganha. Vai melhorar o condicionamento físico, ele vai reduzir as idas no médico, né, porque a gente vai evitar ali algumas doenças, prevenir ou mesmo estabilizar alguns quadros. Aumento de massa muscular, como eu já falei, e sem contar que ele vai ficar mais disposto no dia a dia, também vai ter liberação de endorfinas, então sensação de bem-estar,
todas essas coisas que o idoso ele vai perdendo. Às vezes o convívio, né, social também tem dentro da atividade física que traz ali aquele benefício de se sentir querido pelas pessoas. Então, por exemplo, a gente está falando dos benefícios. Existe algum exercício proibido assim que pode prejudicar os idosos? proibido só se ele tiver alguma limitação, né? Assim como qualquer pessoa, se ele tiver algum tipo de lesão, de repente, que ele não possa, sei lá, praticar uma corrida, então a corrida para ele no momento não vai ser o mais indicado. Então a gente faz um trabalho mais voltado para a força. Então sempre vai depender da condição física desse idoso. Hidroginástica, por exemplo. A hidroginástica, ela é legal, mas dentro da água a gente não tem a força da gravidade agindo. Então ele pode fazer a hidroginástica porque de repente ele gosta, porque tem uma turma grande, mas é importante ele fazer o fortalecimento fora da água, ou com musculação, ou com pilates, ou com treinamento funcional, porque é isso que vai gerar o aumento de massa muscular e, consequentemente, melhorar a demanda de cálcio que ele vai, né, que recebe ali no osso, evitando a osteoporose ou controlando a osteoporose se ele já tiver. Pegando um gancho nisso que você está falando, me vem à mente uma pergunta sobre a questão dos horários, não é? Uhum. Existe algum horário indicado para a pessoa da terceira idade fazer os seus exercícios? Um horário que ele se sinta mais confortável, né? Hoje eu fui uma senhora lá visitar o estúdio e ela comentou que aulas muito cedo para ela não dá, porque ela gosta de acordar tarde, de tomar o café da manhã dela sossegada, então ela faria as aulas dela entre 11 horas da manhã, 11h30. Então tem que ser um horário que ele se sinta confortável, que se sinta disposto, né? Em questão hormonal, até vai ter ali alguma alteração, de manhã melhor fazer o aeróbio, à noite, né, força, mas não são os horários que os idosos são fãs. À noite eles querem estar dentro de casa, né, jantar bonitinho, assistir o programa de TV. Então, o Tribuna Independente. Exatamente. Então, assim, horários que eles se sintam mais dispostos. E geralmente são esses horários do meio da manhã até o início da tarde. Fábio, faz minha mãe feliz, vai, manda um beijo para ela, é a Josefina de Jaboticabal. Mãe, te amo, Ronaldo. Então um beijo do Ronaldo e um beijo do Fábio para você. Pronto! Ele mandou tantas vezes aqui que ele até travou aqui o celular. Tem que mandar um beijo. Ô, Bruna, eu queria falar sobre um assunto relacionado à questão dos exercícios, do acompanhamento do professor. Nós vemos, minha mãe falava isso muitas vezes, quando eu via ela, por exemplo, claro que a gente tinha a máquina de lavar roupas em casa, mas eu via ela batendo a roupa no tanque, né? E eu chegava para minha mãe e falava, mãe do céu, você está batendo a roupa no tanque, não precisa fazer isso, você vai se machucar. Ela falava, filho, é o meu exercício. E eu achava assim, ruim eu tirar esse prazer que ela tinha de fazer esse exercício. Então, aliando essas duas posições, quer dizer, a não presença do professor e pessoas que querem fazer exercícios físicos em casa. No caso da terceira idade, é recomendável e que condições ou quais exercícios eu poderia fazer nessas condições? Então, eu não recomendo ninguém fazer atividade física sozinho em casa sem acompanhamento, porque o professor ele tá olhando o seu alinhamento postural, tá olhando se você não está compensando o movimento, né? Então, eu não indico ninguém fazer sozinho em casa. É lógico, os idosos eles têm as atividades do dia a dia. Os meus avós moram em chácara. Olha só. Eles cuidam da chácara sozinhos, os dois. Eles capinam, eles limpam a casa, cuidam dos bichinhos. Outro dia meu avô caiu do telhado. Olha né? só. Mas tá lá, tá tudo bem. Quantos anos tem ele? Ele tem 82. 82, tá vendo? Não tem osteoporose, não quebrou nada, graças a Deus. Mas assim, não adianta você querer impedir realmente o idoso de praticar as coisas do dia a dia, até porque ele precisa disso, né? Para ele não sentir que ele que ele não pode mais fazer nada porque ele chegou ali na terceira idade. Então, o que eu recomendo? Atividade física, procura um profissional. Atividades do dia a dia, continua fazendo, sempre observando. Se ele tiver um personal, comenta com o personal, olha, fiz tal movimento, de repente fiquei dolorido, o que eu posso ter feito errado? E o personal vai dar uns toques do tipo, evita agachar abaixando o tronco, procura usar as pernas na hora que for agachar. Então, esse tipo de coisa, mas atividade física mesmo, o legal é ter sempre um acompanhamento. Aliás, eu falava assim para minha mãe, né? Eu falava assim, mãe, a senhora não tem mais 15 anos, para de fazer isso ou fazer aquilo. Não adiantava, ela arrastava vaso. Era uma loucura lá em casa, às vezes. Eles fazem mesmo. Olha, Bruna, tem um telespectador ou uma telespectadora, não colocou o nome,
está dizendo assim, oi Fábio, boa noite. Faz uma pergunta para a Bruna, por favor. Quando o idoso não quer fazer nenhuma atividade física, como que eu posso ajudá-lo? Então, tem muitas atividades físicas hoje em dia, né? Nossa, tem o pilates, tem musculação, tem treinamento funcional. Existem programas voltados para a terceira idade que tem dança, recreação. Quando ele não quer fazer, ele precisa conhecer primeiro para as atividades que existem para poder realmente falar que não quer de jeito nenhum. Agora, se a pessoa não quer de jeito nenhum, uma hora ela vai ter que acabar fazendo, né? A gente fala que a atividade física é igual Deus. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Porque é necessidade, você precisa fazer. A gente nasceu para se movimentar. O idoso que é sedentário, ele vai ter mais dificuldades com muitas coisas na vida. Levantar da cama, sentar no sofá, levantar do sofá. Então, o ideal é que ele procure uma atividade que ele se sinta bem, pesquisa, porque tem muitas, e tente se identificar aí com uma, pelo menos. Nós estamos no finalzinho do programa, os últimos minutos, mas eu queria fazer essa pergunta do telespectador aqui. Boa noite, Fábio. Eu tenho 65 anos, atualmente pratico musculação e caminhada de 40 minutos na esteira. A natação é melhor do que a musculação, Bruna? Então, aí a gente entra naquele caso. A musculação para ele é importante por conta da força. Ele precisa fazer atividade de força, né? Então, fora da água, ele tem a ação da gravidade, que vai gerar a contração muscular, o impacto no osso, que vai gerar o cálcio que o idoso precisa. A água vai ser um substituto da esteira, porque também entra como atividade cardiovascular, aeróbio. Então os dois, pode fazer os dois. Pode fazer os dois, mas não deixa de fazer a musculação. Bruna, obrigado pelo papo, muito gostoso dessa noite, viu? Adorei, obrigada.